resignificar. É isso que a gente vai falar aqui um pouco. Eu queria te convidar a ficar até o final. Eu já queria te pedir agora, e no final também vou pedir para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito, que você possa compartilhar esse conteúdo, que você possa comentar, que você possa interagir de alguma forma. E o que é resignificar, Fernando? Vamos lá. Resignificar é trazer um novo significado para aquilo que já existe. Então você vai pegar alguma coisa, algo que está acontecendo com você, alguma situação em si, e você vai trazer um novo significado para aquilo. E o que não falta é situações na nossa vida para que isso seja feito, não é verdade? Eu vou trazer alguns aspectos e algumas figuras aqui para a gente pensar a respeito disso e trazer esse conhecimento, esse crescimento de 1%, que tem que ser todos os dias. Estou gravando na sexta-feira, eu vou tentar gravar nas sextas-feiras esses vídeos, ou subir eles na sexta-feira, na verdade, né? Para que a gente possa pegar algumas coisas que aconteceram no nosso cotidiano da semana. Inclusive, por que resignificar? Por que eu vou falar sobre esse assunto? Porque é sobre isso que eu tenho pensado essa semana, toda semana eu estou procurando uma frase, uma fala, algo para que eu possa direcionar os meus pensamentos. E eu achei muito relevante isso, porque todos nós precisamos resignificar algumas coisas, ou é nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas crenças, nossos comportamentos, a gente precisa disso. E aí, veja só, sobre as notícias a gente precisa resignificar algumas coisas. Inclusive no texto bíblico é dito que a gente ouve e vê tantas coisas, até o próprio Jesus ele vai dizer isso em Mateus, no capítulo, acho que é no capítulo 14, na verdade é no 13, ele vai dizer, deixa eu ver aqui se eu acho, ele vai dizer o seguinte, ó, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu digo a verdade. Muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então a gente ouve muitas coisas, vê muitas coisas, e o que a gente faz com isso? A questão resignificando tudo aquilo que está em nossa volta. Bem, e a gente vê essas notícias aí, como por exemplo, na foto da thumbnail desse vídeo, tá lá duas notícias, se eu segurando no meu computador, eu coloquei ali fazendo ênfase a duas notícias. Uma delas é a questão da lojas americana. Semana passada esteve bem em evidência a questão da Americanas e agora essa semana novamente mostrando que o rombo foi muito maior do que tinham apresentado antes, né? E assim como também teve a questão ali da França, toda aquela manifestação das pessoas a respeito da reforma da Previdência não aceitarem. E tudo isso são notícias que a gente assimila pelo nosso ver, nosso ouvir, e o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa muitas vezes resignificar. Inclusive, que é por conta dessas notícias e aquilo que vem sobre nós pelo meio visual, auditivo, ou seja ele qual for, que se a gente não aprender a resignificar, isso pode fazer bem, mas muitas vezes pode fazer mal, porque a gente não sabe gerir essas coisas. Bem? E durante toda a nossa vida a gente passa por esse tipo de situação. E eu queria que a gente pensasse sobre isso, sobre essa questão de resignificação, a partir de dois aspectos principais para a gente mudar isso. Como? A partir da resolução de problemas e a partir de dor. Como assim? Peraí que você vai entender. Eu vou começar falando a respeito de um dos personagens que eu pensei em citar aqui. O primeiro deles é José. José do Egito, quem nunca ouviu falar de José do Egito? Se você nunca ouviu, leia lá em Gênesis capítulo 38 para frente, vai fazer menção do 38 até o 50 sobre a história de José e de toda a família dele. José passou por diversas situações, onde ele precisou resignificar toda a vida dele. José, ele talvez por ter sido inocente ou por alguma infelicidade, ele não soube expressar aquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonho. E aí, por conta da forma que ele expressou, ele colocou aquilo, ao invés de ser amado pela sua família, ele foi odiado. O texto repete 3 vezes que os seus irmãos odiaram ainda mais ele. Por 3 vezes ele foi demonstrado ali o ódio dos irmãos sobre a vida dele. Esse ódio foi tão grande que eles tentaram matar ele, venderam ele como escravo. Esse jovem foi levado como escravo para um local, foi colocado dentro de uma casa, foi acusado justamente de tentar violentar uma mulher, foi jogado numa prisão e ali teve a oportunidade de resolver problemas. E aqui eu queria que a gente prestasse atenção um pouquinho, porque não foi só ali. Quando ele foi vendido, ele foi colocado na casa de Potifar. E ali, tudo que ele estava fazendo ia bem. E é interessante que o que ele fazia ali, José? Ele resolvia os problemas de Potifar e de todas as situações que envolvia aquela casa. E aí, depois disso, que ele foi colocado na prisão, José ele resolveu os problemas do carcereiro. Ele ajudava aquele carcereiro a tomar conta daquela prisão. Não somente isso, foi colocado ali o copeiro do rei e um padeiro. E eles tiveram um problema,
descobriram que José podia ajudar eles em sonho, com interpretação de sonhos. José disse: olha, tudo bem, eu vou fazer isso. Fez, pediu para eles: quando vocês saírem daqui, se lembre de mim. Então José, primeiro, ele resolveu o problema deles. Um não foi tão bem, teve a cabeça cortada, mas o outro saiu dali e foi colocado novamente onde estava. José resolveu o problema dele e só pediu para ser lembrado, mas não foi lembrado. E aí, o que José teve que fazer? Sentar e ficar chorando? Resignificar. A primeira vez, talvez não. Talvez muito mais que isso, porque já tinha sido vendido pelos irmãos, já tinha sido ali vendido como escravo, e agora tinha sido acusado, e agora estava sendo esquecido. Por que esquecido? Porque ele pediu para eles não esquecerem dele, mas o texto vai dizer que passou-se 2 anos. Só depois de 2 anos foi que esse copeiro lembrou de José. E aí fica a dica para você: não tente atropelar os processos. Você precisa sim resignificar, mas você não pode atropelar os processos. Depois de 2 anos, o faraó teve um problema. E quem foi chamado? José foi chamado para resolver o problema de faraó. E resignificou, trouxe um novo significado, uma interpretação para aquele sonho, resolvendo o problema de faraó. Aí que vem uma outra chave maravilhosa, não só o problema de faraó, mas de toda a nação ali do Egito. E não só a nação do Egito, mas o próprio povo dele que estava em Canaã, como todas as pessoas das remediações. Então, presta atenção. Quando a gente resolve problemas, a gente resignifica muitas coisas na nossa vida e na vida de outras pessoas. José fez isso. E por isso ele foi colocado como governador. Foi um dos motivos também. Tem outros, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Será que José, nessa resolução de problemas, para resignificar, ele não sentiu dor? Quem não tem dor? Você tem dor? Se eu perguntasse aqui e pudesse falar com você pessoalmente, será que você não tem dor? Claro que tem diversas. E aí como que a gente faz para ultrapassar, para vencer essa dor? Opa, aí é o outro ponto. Sendo um vencedor. Eu até gravei também sobre esse aspecto lá na outra rede social, e eu pedi para fazer o que eu vou pedir aqui. Divide essa palavra, vencedor, coloca vencer, tracinho, dor. Aqui, para você ultrapassar uma dor, você tem que ser um vencedor, vencer a dor. Foi isso que José fez. Ele venceu não só a dor dele, ali daquele momento, de toda a sua vida, mas a dor daquelas pessoas que foram apresentadas a partir de uma resignificação de problemas. Você tem, eu tenho, todos nós temos, vão ter durante a vida toda. Mas o X da questão, para a gente aprender, inclusive, a resignificar, é não focar só no meu problema, não é só na minha dor, na resolução do problema e da dor das outras pessoas. Pode parecer piegas e até repetitivo diante de tudo que a gente tem ouvido por aí nas redes sociais, mas é fato. E aí tem o segundo personagem, que eu queria que a gente pensasse aqui um pouquinho, que não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Olha que interessantíssimo. Jesus, ele resignificou não só as dores dele, porque ele viveu, nasceu, cresceu, foi humilhado, maltratado, mas até o último momento ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele resignificou toda aquela dor. Lá no Getsemane, Jesus resignificou a dor. Ele até disse para Deus: Senhor, se for possível, passe esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Resignificou toda aquela situação, trouxe um novo significado para tudo isso, a partir de um propósito, de um problema, de uma dor que ele tinha e que outras pessoas tinham. Eu tinha, você tinha. Se Jesus não tivesse resolvido esses problemas, se Jesus não tivesse resolvido e vencido essa dor, ter sido um vencedor, hoje eu não estaria aqui para também poder dizer que em Cristo eu sou mais que vencedor. Você também é, se você acreditar nisso, não é verdade? E aí, Jesus, ele diz algo que, repetidamente, lá em Mateus capítulo 5, que é maravilhoso. Ele repete por 6 vezes algo que já tinha sido dito, porque ele diz em Mateus capítulo 5 o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, 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 vocês ouviram o que foi dito. Ele diz isso 6 vezes, e também por 6 vezes ele diz o seguinte: mas eu vos digo, porém eu vos digo. Ele diz isso no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43, ele repete isso 6 vezes no capítulo 5 de Mateus. E o que Jesus está fazendo aqui? Uma crença que aquelas pessoas tinham. O que ele estava fazendo ou refazendo? Ele estava resignificando aquilo que aquelas pessoas tinham. Assim como eu e você temos as nossas emoções, nossas crenças que foram construídas sobre nossas vidas, mas a gente pode mudar. Isso não só baseado na questão espiritual, que por si só já demanda tudo aquilo que a gente precisa, mas existe a questão emocional também, mas existe a intelectual também.
existe até a própria ciência dizendo que a nossa mente ela é plástica. A gente tem uma neuroplasticidade sobre o nosso cérebro para que a gente possa mudar muitas coisas em nossas vidas. E aqui Jesus estava aplicando isso. A ciência e a espiritualidade. Vocês ouviram o que foi dito, foi construído sobre vocês muitas coisas. Vocês ouviram o que foi dito na televisão aí sobre americanos. Essas pessoas que estão ouvindo isso de perto precisam resignificar isso. As pessoas ali da França precisam resignificar tudo aquilo que está acontecendo. A gente aqui no Brasil teve questões, não vou falar de política, eu vou só citar fatos, tá? Notícias, tá bom? Fica melhor assim, notícias. Vocês ouviram o que foi dito. Vai ser mexido aí na questão do salário mínimo. Foi mexido na questão dos valores que as pessoas que estão presas recebem. E vai ser mexido em muitas coisas. E aí o que eu vou fazer com isso? Eu preciso resignificar tudo aquilo que envolve a minha vida e a vida de outros. Muitas vezes, para essa resignificação fazer sentido, a gente precisa resolver problemas, identificar uma dor e aí ser um vencedor em cima dessa dor. Tá bom? É sobre isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho, sobre essa resignificação. E se isso fez sentido para você, que você possa compartilhar, comentar, se inscrever no canal e fazer alguma coisa com esse vídeo. Principalmente, aplicar algum conhecimento, alguma coisa que mexeu aí, que te deu um estalo. Tá bom? Eu espero que realmente tenha feito sentido e possa ser bênção sobre sua vida. A ciência, a fé e tudo, as nossas emoções vão nos ensinar. A partir do momento que eu abrir a minha mente, ter essa mudança, esse mindset, para poder ver com uns olhos um pouco mais apurados aquilo que está à minha volta. E uma das formas de você crescer 1% é resignificar aquilo que está acontecendo com você. Eu costumo dizer, o problema não é somente o que fazem com você, mas é o que você faz com o que fazem com você. Pensa nisso. Um abraço e até o próximo vídeo.